Pessoal, agora vamos entrar aqui propriamente na parte de acentuação gráfica, tá? Essa aqui a gente vai aprofundar bastante porque é uma matéria cheia de conceitos técnicos e cheia de polêmicas, entendeu? Então eu vou precisar passar uns macetinhos aqui para vocês e uns entendimentos aqui, né, de bancas e de gramáticos. Começando aqui, ó, o que a gente precisa saber, tá? A acentuação gráfica tem uma função, que é diferenciar as palavras, tá? Então você vai muitas vezes encontrar numa questão uma banca que vai perguntar o seguinte: olha, se eu trocar esse acento de lugar, eu mudo a palavra? Se eu tirar esse acento, a palavra que sobra continua existindo? São perguntas que a banca faz. Então a gente tem que fazer esse tipo de análise aqui, ó. Ó, eu tenho aqui sabia. Beleza? A tônica está aqui, ó. Essa aqui é a minha sílaba tônica, ó. Sabia. Agora, se eu trocar a minha sílaba tônica de lugar e botar o acento, eu vou ter aqui, ó, um sabiá. Então, eu tinha aqui, ó, um verbo e passei a ter um substantivo. Ora, se eu trocar mais uma vez de lugar, vou colocar o acento aqui. Eu tenho sábia, né? Sábia é um adjetivo, né? Pessoa que tem sabedoria, ou até um substantivo feminino o feminino de sábio, né? Que tem o sábio mora na montanha. A sábia, esposa dele, mora na montanha também, tá? Pode ser substantivo. E aí, exemplos de prova, ó. Publico pode virar público, tá? Verbo vai virar adjetivo. Acumulo vai virar acúmulo. Então, conforme eu troco a posição da sílaba tônica, né, eu posso trocar a classe da palavra. Essa aqui é a tônica, essas aqui fatalmente são átonas, né, são mais fracas do que a tônica. Beleza? O mesmo ocorre aqui, ó. Eu tenho de preposição, monossílabo átono, ó, de fraquinho. Agora eu coloco aqui de, eu tenho verbo, tá? Eu tenho aqui e fraquinho, conjunção. Eu tenho, boto um acento aqui, vira é. Beleza? Vira verbo. Então, esse tipo de joguinho a banca vai fazer muito. E agora eu te pergunto, se caísse lá, letra A da questão na sua prova, as palavras abaixo estão corretamente acentuadas. Ó, letra A seria essa aqui, ó. Essas palavras aqui. Estão corretamente acentuadas? Depende. Olha só, você tem que fazer uma análise. Eu posso ler isso aqui como secretaria, né? Secretaria, olha a tônica aqui. Beleza, é um substantivo. Ou eu posso ter a palavra secretária, tá? Então, a retirada do acento dá uma outra leitura para a palavra. Eu tenho história, essa aqui todo mundo sabe, mas eu tenho o verbo também, ó. O verbo historiar, e aí eu vou ter ele historia, tranquilo? Eu tenho polícia, vou ter ele, policia, tá? Então, cuidado com isso. A banca vai simplesmente perguntar se isso está errado. E ela aí vai botar na letra A. E você vai pensar, poxa, tá errada, tá faltando um acento. Não. Na verdade, é uma outra palavra que não tem acento. Tranquilo? Então, atenção a isso aí. Agora, passando rapidamente por aquela classificação, né, necessária, mais tranquila, que é a classificação quanto ao número de sílabas. Se eu tenho uma sílaba só, eu tenho uma palavra monossílaba. Se eu tenho duas, dissílaba. Se eu tenho três, trissílabas. Mais de três, eu tenho várias, então eu tenho polissílabas. É aquela classificação clássica, né? A gente traz aqui os exemplos, ó. Uma sílaba, duas, três, e 3 ou mais, 4, aqui 5, tá? Tranquilo isso aqui, só para a gente não passar em branco. E agora a classificação quanto à sílaba tônica. Lembrando que se a palavra tiver a sílaba tônica na última posição, ela vai ser chamada de oxítona, tá? Tônica na última. Anotem aí para não ter que escrever. Se a palavra, por exemplo, ó, tiver a tônica na penúltima, ó, amado, ela vai ser paroxítona. E se ela tiver na antepenúltima,
Por exemplo, lâmpada. Ela vai ser proparoxítona. Ah, Felipe, e se tiver antes da antepenúltima? Aí não, tá? Não importa o número de sílabas da palavra em língua portuguesa, a tônica sempre recai nas últimas 3 posições. Então, se cair na última, oxítona, na penúltima, paroxítona e na antepenúltima, proparoxítona, você pode ter aqui 30 sílabas para trás, que não muda essa classificação. Tranquilo? Então, você vai observar aqui, ó, que, por exemplo, a primeira palavra tem acento, a segunda não tem. E é justamente agora que vem a parte interessante, tá? Dependendo da posição da sílaba tônica e da terminação da palavra, ela terá acento ou não, baseado em algumas regras que a banca vai exigir que você saiba. Mas antes disso, vamos resolver uma questãozinha aqui, ó. No excerto, tem esse excerto gigante aqui, não precisa ler, tá? A banca marcou incrível e está, tá? E aí você vai ser perguntado o seguinte, ó. Os termos destacados, ó, incrível e está, são respectivamente. Olha só, a classificação cai em prova, ó. É polissílabo, paroxítono, é dissílabo, é oxítono. Vamos lá, ó. Eu tenho incrível. 1, 2, 3. A tônica está na penúltima, ó, tanto que está até acentuado. Então eu tenho uma palavra que é trissílaba e também paroxítona. Tá? Onde é que tem isso aqui nas opções? Ó, eu risco essa, eu risco essa, eu risco essa. Fiquei entre B e E, tá? A próxima é está. Está. Eu tenho uma, duas, e a palavra é oxítona. Então, eu tenho um dissílabo oxítono, tranquilo, gabarito, letra E. Bem fácil, tá? Quanto à palavra secretária, né, eu vou falar da divisão silábica especificamente quando eu falar lá da regra da paroxítona terminada em ditongo, mas a divisão é diferente, ó. Se você tiver isso aqui, ó, secretária, tá? Você tem uma palavra que termina numa sílaba única, secretária. Agora, secretaria, você vai dividir isso aqui, tá? Isso aqui é um ditongo, isso aqui é um hiato. E aí a tônica vai mudar de lugar, beleza? Isso aqui gera uma séria polêmica lá na regra da acentuação da paroxítona. Mas vamos ver devidamente no seu momento. Regras de acentuação. A banca vai te colocar na seguinte situação. Ela vai te dar algumas palavras, ó, como nível, lâmpada, sofá e nós. E vai perguntar, essas palavras são acentuadas pelo mesmo motivo? Repare, ela não vai perguntar se sofá tem acento, tá? Não vai perguntar. Ela vai perguntar por que tem acento. Ela sabe que você reconhece o acento, vai perguntar por que tem. Ou ela vai fazer o seguinte, ó, sofá e nós dividem a mesma regra de acentuação? Lâmpada e nível se acentuam pelo mesmo motivo? É isso que ela vai perguntar. E aí você precisa saber das regras. As palavras são acentuadas por uma regra e a gente tem que conhecer. A primeira delas, e mais fácil, é essa aqui, baseada justamente na classificação tônica. Proparoxítonas. Proparoxítonas são aquelas que têm a sílaba tônica na antepenúltima, a gente já viu. E a regra é justamente essa, ó. Todas as proparoxítonas são acentuadas. É só isso. Todas são. Olhou a tônica, é na antepenúltima? É acentuada sempre. Só isso. Não tem regra, não tem exceção, não tem detalhe, não tem nada. Beleza? Começando por essa aqui que é muito simples. E aí os exemplos, ó. Penúltimo, página, antônimo, ó. Faltou, inverteu aqui o corretor. Ó. Átomo, relâmpago, caótico, tá? Uma sílaba, duas sílabas, a terceira está aqui, também é acentuada, tá?
Primeira regra, tranquilo. Agora, você já consegue até fazer uma questão com isso, uma questão recente, ó. Agente de Polícia Civil, tá? 2017, finalzinho de 2017, a banca cobrou isso aí tem poucos meses. Pergunta o seguinte: a palavra, né? As palavras árvores, técnica e últimos obedecem à seguinte regra de acentuação gráfica. São proparoxítonas que apresentam em suas sílabas tônicas as vogais abertas grafadas em A, E, U, respectivamente. Ó. A sílaba tônica, de fato, é a antepenúltima, o que configura, sim, a proparoxítona. É um A aberto? Sim. É um E aberto? Sim. É um U aberto? Sim. Então esse item aqui é verdadeiro, tá? Aí o detalhe, a regra da proparoxítona não depende da pronúncia da palavra, da letra inicial. A banca colocou aqui, apresentam na sílaba tônica uma vogal aberta, mas isso é só para cobrar um outro conceito do candidato. Isso não significa que precise começar em A, E, U, tá? Para ser proparoxítona, não. A tônica é a antepenúltima, a palavra é proparoxítona, tá? Muita gente ficou achando que ah, não, será que isso aqui faz parte da regra? Não faz parte da regra. Todas são acentuadas, tá? E aí só um detalhe, ó. Vogais abertas. O que quer dizer que a vogal é aberta? Significa que você abre, pronuncia com um timbre aberto. Então, por exemplo, se a namorada pergunta para o menino lá: eu sou bonita? Aí ele pode responder com vogal aberta. É. Beleza, é o que ela queria ouvir. Agora, se ele responder assim: eu sou bonita? E. Eu tenho agora o E fechado. Então, vogal aberto e fechado é isso, tá? Por exemplo, eu tenho céu, isso aqui é pronúncia aberta. Agora, eu tenho seu, pronúncia fechada. Tranquilo? Então, só para acrescentar isso aqui. Regra da proparoxítona. Vamos agora para a regra realmente importante, que é essa aqui. Regra das oxítonas. Como vocês devem saber, né? As regras de acentuação se baseiam na tonicidade, na posição e na terminação, beleza? Então, cada terminação vai ter a sua regrinha, vai ser um negócio que pode ficar muito complicado se você tentar decorar isoladamente. Então, vamos partir de um meio sistemático aqui. Você precisa, basicamente, decorar as terminações só das oxítonas. Só das oxítonas, porque o restante é por exclusão. Então, anotem aí. Você vai ouvir isso aqui várias vezes durante essa aula. Acentuam-se as oxítonas terminadas em AEO em ENS. Anotem isso aqui, escrevam no braço de vocês. AEO em ENS. Repitam isso aqui 5 vezes que vocês vão memorizar. A palavra oxítona termina em AEO em ENS, vai ser acentuada, tá? Isso é a regra mais importante. A segunda regra é a terminação em ditongo aberto, que você acabou de ver o que é. Ó. O ditongo el, ei, oi. Se ela for oxítona e terminar assim, é obrigatoriamente acentuada. Aqui estão os exemplos. Ó. Sofá é acentuado por quê? Porque é oxítona e termina em A. Pajé é acentuado por quê? Porque é oxítona, a tônica está aqui, e termina em E. Vovô, vovó, tem a tônica na última e termina em O. E assim por diante. Ó. Ninguém termina em em. Armazéns termina em ens. Assim por diante. Tranquilo? Se terminar em ditongo aberto, aí já é a segunda regra. Ó. Você também acentua. Fiéis, papéis, chapéu, herói, Niterói, anzóis, etc. Tá? Tranquilo. Recapitulando. Acentuam-se as oxítonas terminadas em AEO em ens. AEO em ens. AEO em ens. E também, segunda regra, as que terminam em ditongo aberto. Beleza, essa é a regra mais difícil, tá? Essa é a mais difícil. A regra do monossílabo tônico é praticamente idêntica. Então, você vai ver aqui comigo, ó. Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em AEO, primeira regra, e também os terminados em ditongo aberto, ó. El, és,
Os. Pode ter o S ou não, tá? Qual é a diferença da primeira para a segunda regra aqui, da oxítona para o monossílabo tônico? São só essas duas terminações aqui, ó. Por isso que eu apresento juntas, tá? Só são essas diferenças. Agora, na verdade, essa diferença não vai te atrapalhar em nada. Por quê? Vamos supor, monossílabo tônico terminado em "em". Ó, bem. Ó, sem. Bens. Você tem alguma vontade de acentuar isso aqui? Se a banca colocasse lá, ó, acento agudo ou circunflexo nisso aqui, você ia marcar que está certo? Nunca. Então, são praticamente idênticas as regras. Beleza? Então, uns exemplos aqui, ó, muito semelhantes, ó. Monossílabos tônicos terminados em A, terminados em E, seguido ou não de S, tá? E terminados em O, tá? Tranquilo. Segunda regra do monossílabo tônico é a terminação de tom aberto igualzinho a oxítono. Beleza? Tranquilo. Agora, você já consegue fazer uma questão aqui. Informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir. Os jovens de 3 décadas atrás, as palavras três e atrás acentuam-se por serem oxítonas. E aí, certo ou errado? Tá errado, pessoal. Por quê? Lembrando que não basta só a terminação, você tem que olhar também se a palavra é oxítona, se ela é paroxítona, se ela é monossílabo tônico. Então você observa que são palavras diferentes, ó. Isso aqui tem uma única sílaba, um monossílabo tônico, terminado em E, então é acentuado. Agora, atrás tem 2 sílabas, então está na regra da oxítona, terminado em A. São regras diferentes, tá? Então, o gabarito da banca aqui foi falso. Beleza. Agora vamos para a regra das paroxítonas. A regra das paroxítonas nas gramáticas vem listadas terminação a terminação. E não é só a, e, o, e, ens, não. São as 15 terminações. Você vai chegar lá e eles vão dizer o seguinte para você lá na gramática. Ó. São acentuadas as paroxítonas terminadas em tritongo, em L, em N, em em ON, R, NS, X, I. Vai uma lista gigante. Ó. Aí você me pergunta, eu tenho que gravar essas 15 terminações aqui? Não tem. Por quê? A regra da paroxítona é um espelho da regra da oxítona. Então, você acentua a, e, o, e, ens na oxítona e não acentua na paroxítona. Então, todas as paroxítonas são acentuadas, exceto aquelas que já têm a terminação de oxítona, ou seja, exceto aquelas terminadas em a, e, o, e, ens. É como se a oxítona tivesse dito, palavras terminadas em a, e, o, e, ens são minhas, você fica com o resto. E a paroxítona ficou com esse resíduo. Então, você vai gravar dessa seguinte maneira, ó. Todas são, exceto aquelas terminadas em a, e, o, e, ens, que é justamente, né, o grupo das oxítonas. Portanto, não será acentuada a paroxítona que tiver as terminações da regra anterior. Então, ó, mata. Por que não tem acento se a tônica é essa aqui? Se é uma paroxítona, isso aqui é tônico. Por que não tem acento? Porque termina em A. Abade não tem acento porque termina em E. Copo não tem acento porque termina em O. Homem e homens não tem acento porque terminam em e ens. Isso aqui é tudo do reino da oxítona. Moral da história, você não vai precisar gravar isso aqui tudo. Você só sabe que se não for terminada nisso aqui, você tem que acentuar. É obrigatória a acentuação. E aí tem vários exemplos, tá? Nesses exemplos, ó, fácil, hífen, álbum, cadáver, né, que vão representando aqui as diversas terminações, né? Eu marquei 2, ó. Marquei hífen e marquei órfão. Por que eu marquei essas aqui? Porque hífen é muito perigosa. Ela não termina em en, nem termina em ens, ó. Ela termina numa terminação intermediária. Não é isso, nem é isso. Portanto, ela é acentuada, tá?
E órfão também. Órfão termina num ditongo nasal, mas está dentro dessa regra geral aqui. Beleza? Então essa é a regra da paroxítona. Não precisa sair decorando isso aqui tudo. Tranquilo? A paroxítona também tem uma segunda regra. Vocês já observaram que existe uma regra geral e uma regra específica, uma segunda regra envolvendo ditongos. Isso ocorre com o monossílabo, isso ocorre com a oxítona e também ocorre com a paroxítona. Então, a segunda regra diz o seguinte: paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas, tá? E são justamente essas aqui, ó. A gente tem que gravar. Todas essas palavras são exemplos de prova, tá? Ó, indivíduos, isso aqui é um ditongo, tá? Precárias, isso aqui é um outro ditongo, seguido de S ou não, tá? Série é um ditongo. Você separaria assim, ó, série, tá? Uma única sílaba. História, homogênea, médio, bromélia e assim por diante, tá? E aí, você lembra lá, ó, essas aqui são terminadas em ditongo decrescente, ó, imóveis, decrescente. Faz diferença? Não faz diferença. Quando digo paroxítona terminada em ditongo, envolve os ditongos crescentes e os decrescentes também, tá? E aí vem uma confusão clássica que os alunos fazem, tá? Eles olham para isso aqui e dizem, olha, essa palavra aqui não tinha que ser acentuada porque ela termina em A. Ah, essa aqui termina em O. Não termina em O, ela termina em ditongo. A sílaba é isso aqui tudo, ó. Então, isso aqui faz parte da sílaba. É assim que você tem que ver. Termina em ditongo. Por isso que essa regra não anula a anterior, tá? Então, termina em ditongo. Vamos avançar aqui com um detalhe trazido pela nova ortografia, tá? Que já está ficando velha, né? Mas nova ortografia. Você aprendeu que se a oxítona tiver um ditongo aberto, é a segunda regra da oxítona. Por exemplo, herói, chapéu. Esse ditongo é acentuado. Pela nossa lógica da exclusão, se esse mesmo ditongo estiver numa paroxítona, ele não vai ser acentuado. É a mesma lógica das outras terminações. Por isso que, a partir do advento definitivo da nova ortografia, heróico não tem acento. Assembleia não tem acento. Ideia não tem acento. Android não tem. Esses ditongos OI, EI, nas paroxítonas, não são acentuados, tá bom? Paranoico, asteroide, não tem acento. Então você grava esse parzinho aqui, ó. Herói é oxítona. Então, no reino da oxítona, esse cara é acentuado. No reino da paroxítona, ele não é, tá? Então, é um parzinho aqui para você lembrar, beleza? Pastéis, recebe acento, é oxítona. Pastéisinhos, ó, aqui eu tenho uma paroxítona, a tônica está aqui, então não recebe acento, beleza? Anéis, colmeia e assim por diante. Só repisando aqui, tudo é um espelho. A EO em ENS, na oxítona recebe acento, na paroxítona não. Ditongo aberto, na oxítona, recebe acento, na paroxítona não. Beleza? Então o acordo meio que deixou isso mais organizado, porque era conflitante antes essas palavras terem acento. Beleza? Não tem mais. Vamos lá. Em relação às normas ortográficas, ó, da língua portuguesa, ó, lembrando que fala de ortografia, questão de acentuação. É correto afirmar: a acentuação gráfica das palavras deficiência, comunitária, infância e precedência justifica-se pela mesma regra do novo acordo. Todas as paroxítonas são acentuadas. Cuidado com isso, pessoal. Deficiência, comunitária, infância e precedência têm em comum um ditongo final
crescente, né? Esse ditongo aqui, ia. Então elas estão naquela segunda regra da paroxítona. A paroxítona é terminada em ditongo. Não é uma regra que todas são, até porque a gente já viu que tem algumas que não são, beleza? Essas que tem o ditongo aberto não são, as que terminam em A, E, O e END não são. Então, cuidado, não são todas, beleza? Questão incorreta. Mais uma. Prescinde-se de acento as palavras agudas com os ditongos abertos grafados em EI, EL ou OI, podendo esses dois últimos ser seguidos ou não de S. Exemplos: anéis, batéis, assembleia, jiboias. Tá lindo isso aqui, pessoal. Tá lindo. Qual que é o problema? Qual que é o problema disso aqui? Prescinde-se de acento significa que não precisa acentuar. Isso é verdade? Não é verdade, porque isso depende da tonicidade. A palavra anéis, a palavra batéis, ambas são oxítonas. Então elas são acentuadas. Agora, em assembleia e jiboia, essas aqui não são. Então essas não têm acento, beleza? Não são todas elas que dispensam o acento. Então já está errado isso aqui. São regras diferentes. É uma boa questão para ver a comparação, tá? Mais uma. O arquiteto Oscar Niemeyer transformou ideias em prédios. A ausência de acento agudo em ideias está em conformidade com as regras ortográficas vigentes. Ó, como é que separa isso aqui? I, dei, as. É assim que separa. E eu tenho nela um ditongo aberto. Só que a tônica está na penúltima, então eu tenho uma paroxítona. Se o ditongo aberto estiver dentro de uma paroxítona, né, aí o acento não vai ser utilizado. Tranquilo? Então, questão correta. Está, sim, em conformidade com as regras ortográficas vigentes. Mais uma, ó. Bem recente também, isso cai muito. Os ditongos abertos EI e OI, né, em palavras paroxítonas, perderam o acento agudo, de acordo com as novas regras de acentuação. Olha que está ficando bonito isso aqui. Assim, palavras como ideia, celuloide e boia não recebem mais acento gráfico. Então, pessoal, tá certo ou não tá isso aqui? Ideia tem o ditongo EI. Celuloide e boia tem o ditongo OI. Então, são paroxítonas, não vão ser acentuadas. O detalhe é o seguinte, a questão está correta aqui, ó. O detalhe é que o timbre não mudou não, tá, pessoal? Eu tenho aqui boia, tá sem acento, mas não significa que a pronúncia seja boia não, tá? Isso aqui é só uma uniformização da lógica de acentuação. O timbre aberto continua o mesmo, tá? Só para você entender, ó. Ó, boia, timbre aberto. Vamos supor que joio, timbre fechado, tá? E nenhum dos dois tem acento. Beleza, pessoal. Agora eu imagino que muita gente tenha ficado se coçando na regra da paroxítona terminada em ditongo, porque viu em algumas palavras a possibilidade de você separar como se fosse um hiato, tá? Isso não é coisa da sua cabeça. Realmente existe uma teoria minoritária que enxerga a possibilidade de separar um ditongo crescente, que vem no final da palavra, como se fosse um hiato. E aí vai chamar essa palavra de uma proparoxítona aparente, relativa ou eventual. Tá aqui a regra, ó. Algumas paroxítonas terminadas em ditongo crescente podem, alternativamente, ser consideradas, tá? Ser consideradas também uma proparoxítona, caso se considerasse sua divisão silábica como um hiato. Então você tem aqui, ó, história. Desde criancinha que ela está na regra da paroxítona terminada em ditongo. Mas tem uma minoria, né, um gramático, o próprio acordo ortográfico permite, né, prever que você separe em duas sílabas isso aqui. E se você tem duas sílabas, a tônica passa a ser essa, você tem uma proparoxítona. Proparoxítona aparente ou eventual, tá?
tá? O mesmo vale para a palavra língua, tá bom? Língua pode ser dividido assim ou língua. Beleza. Apresentei para vocês a teoria da regra, né, da paroxítona. Agora vamos esquecer isso aqui, tá? Por quê? Não é assim que 99% das bancas veem a questão. A regra da paroxítona terminada em ditongo é predominante. Isso aqui cai, sim, mas cai numa forma muito específica em questões de nível muito alto. Em geral, não cai dessa maneira, tá? E vamos entender até por quê, ó. Vamos ver por que isso aqui não faz muito sentido. Eu não concordo tanto com essa teoria. O próprio vocabulário aqui, né, pessoal? Ó, já diz, ela é aparente, ela é eventual, não é uma proparoxítona de verdade, tá? E segundo, você realmente fala língua? Você fala língua? Não fala, né, pessoal? Isso aqui sai numa única emissão vocal, que é a característica do ditongo, tá? Se você começar a achar que toda palavra vai encaixar nisso aqui, você vai começar a não conseguir distinguir palavras como essa, ó. Ó, voluntário. Voluntário, tá? Vou separar só o final. Voluntário. Isso aqui é um ditongo. Se você pegar a palavra voluntari, isso é um hiato. Você acha que isso aqui é a mesma coisa para dizer que eu posso simplesmente separar aqui e dizer que isso aqui é um hiato? Não faz muito sentido, tá, pessoal? Na prática, essas últimas vogais, né, elas são pronunciadas de uma tacada só. Então essa teoria é meio fraca, tanto que as bancas não adotam. Aí eu trouxe aqui, quem quiser ler, tá? Tá previsto no acordo ortográfico. Aí vem os exemplos, ó, lista os ditongos, né, crescentes aqui, orais, tá? E dá vários exemplos, ó. Glória, barbárie, série, lírio, tá? Mágoa, né? Nódoa. Então, essas aqui vão estar nessa teoria aí minoritária. E eu também trago aqui a opinião do Segala. O Segala registra essa teoria, inclusive com a palavra que realmente que normalmente cai, mas ele já vem também critica, ó. Todavia, é preferível considerar tais grupos ditongo crescente, tá bom? E, consequentemente, paroxítono. Na escrita, em final de linha, esses encontros não devem ser partidos, tá? Então, o próprio Segala diz que isso aqui é balela, tá? Então, na verdade, você precisa saber que isso existe, mas não tem que ser sua primeira opção. Vá de paroxítona terminada em ditongo na veia, a não ser que a questão sugira essa teoria ou que não haja uma resposta melhor, beleza? Vamos lá. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras e as falsas em relação às palavras extraídas do texto. As palavras várias, consequência e sanatório, tá, são acentuadas por se enquadrarem na regra das paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Ótimo! Ou, lembra do alternativamente? Ou das chamadas, chamadas paroxítonas aparentes ou relativas. Mencionou claramente a teoria e já usa até aquele vocabulário meio de ressalva. Não, elas são consideradas chamadas, é quase dizendo, não são proparoxítono, né? O vocabulário é todo, né, cheio de ressalva. Então, esse item aqui é verdadeiro e quando cai, tem que cair assim, tá? Tem que cair, ó, de forma expressa, tá? Item verdadeiro. Mais uma, ó. Essa aqui caiu no concurso do TRF, primeira região, uma prova muito recente, só que era para taquigrafia. O emprego de acento na palavra memória pode ser justificado por duas regras de acentuação distintas. Pode ser justificado, pode ser justificado. Então, a banca foi moderna. Existem duas teorias. É assim que tem que cair para você pensar nisso aqui, tá? Se tá a palavra bonitinha lá nas alternativas, você tem que pensar sempre em paroxítona terminada em ditongo. Esse item aqui, ó, verdadeiro, prova de taquígrafo, né? Cobra português específico, cobra português nível professor, nível auditor fiscal. E aqui, ó,
Professor de português. Em uma prova de português, uma das questões solicitava a separação silábica da palavra importância e o gabarito seguido pela professora era o de que a palavra deveria ser separada da seguinte forma: importância. Traduzindo isso aqui, ó, o enunciado diz que a palavra importância foi separada como uma paroxítona terminada em ditongo. Agora vamos ver as opções. Assinale a opção que indica o comentário correto sobre a questão. Ora, o gabarito está incorreto, porque se trata de uma palavra com hiato. Ó, esse erro aqui é o mesmo erro da letra B. Quando eu digo que se trata de uma palavra de hiato, porque se trata de uma palavra com hiato, eu estou dizendo que a regra da paroxítona terminada em ditongo morreu. Eu acabei com a regra principal para transformar a regra minoritária numa lei. Então, tá errado isso aqui. E a mesma coisa na letra B, ó, dizendo que é a única separação. A gente sabe que tem duas possibilidades, beleza? Letra C, o gabarito está correto. Sim, é verdade que pode separar como paroxítona terminada em ditongo, mas incompleto, pois outra separação é possível. Esse é o nosso gabarito, tá? Letra C. Qual o erro da D? O gabarito está incorreto? Não está incorreto, porque a teoria está certa. Mas a acentuação mostra que se trata de proparoxítona. Também, né, limitou a uma única possibilidade, como se fosse isso aqui. O gabarito está correto, pois se trata de um ditongo crescente, não do hiato. Ó. Também limitou a teoria somente da regra principal. Então, resumindo, tem que cair assim, tem que cair de forma não radical, tem que cair de uma forma que a banca, olha, existe essa teoria aqui, você conhece? Tem que cair dessa maneira, tranquilo? E é assim que tem caído. Todas essas provas são faca na caveira, não é tão comum cair isso aqui, beleza? Então, gabarito letra C. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu falei da paroxítona eventual e disse que você tem que conhecer, mas deixar isso lá no fundo do seu arsenal. Você tem que pensar que não é assim que as bancas encaram a questão, beleza? E agora eu vou mostrar que, de modo geral, predomina a regra que eu ensinei. Paroxítona terminada em ditongo. Vou provar com questões diversas aqui. Então vamos lá. Ó, são termos acentuados pela mesma razão, exceto, olha só, eu tenho políticas, proparoxítona, e números, proparoxítona, e tenho oncológico, proparoxítona. Essa aqui, ministério, é uma paroxítona terminada em ditongo. E foi o gabarito, tá? Gabarito letra C. O que isso significa? O que isso significa? Se você quisesse pensar em proparoxítona nessa teoria delirante da eventual, você não ia achar a resposta, que você teria 4 proparoxítonas. Então está o precedente bem claro aqui, que é uma regra diferente, tá? Mais uma. A regra de acentuação gráfica que justifica o emprego de acento gráfico em aeroportuário, olha só, termina em ditongo, tá? É igual armário, mário, série. É a mesma que justifica o emprego em meteorológica. Então, ó, eu tenho aqui a nossa clássica proparoxítona. Essa aqui é uma paroxítona terminada em ditongo. Então, são regras diferentes. E a banca, naturalmente, deu esse item aqui como questão correta, porque é a mesma. Pessoal, desculpa aqui, ó. Essa questão é incorreta, o gabarito que está aqui, o gabarito que está errado aqui, tá? A regra não é a mesma, tá? Não é a mesma. Questão incorreta, o gabarito aqui questão incorreta, tá? Beleza? Então, regras diferentes. Fica aqui o precedente. Paroxítona terminada em ditongo, diferente de proparoxítona. Tranquilo? Então,
Mais umazinha aqui também para provar isso aqui. O acento nas palavras vésperas, ciências e econômicas justifica-se devido à mesma regra de acentuação. Novamente, ó, proparoxítona, proparoxítona. No meio, eu tenho aqui uma paroxítona terminada em ditongo, tá? E aí, qual que foi o gabarito? Foi o gabarito, questão incorreta. Ciências é uma paroxítona terminada em ditongo. Econômicas é uma proparoxítona. São regras diferentes. Beleza, mais uma, ó. Caiu na prova do TJMG. Muito recente essa prova. A banca cobra aqui pesado, né? São muitas palavras para você analisar. A sequência de vocábulos islâmico, vitória, até e público pode ser empregada para demonstrar exemplo de 3 regras de acentuação gráficas diferentes. Indique a seguir o grupo de palavras que apresenta palavras cuja acentuação tenha as mesmas justificativas das palavras do grupo anteriormente apresentado. Considere a mesma ordem de sequência apresentada. Traduzindo, o que eu tenho que ter aqui? Ó? Na mesma ordem, eu tenho que ter uma proparoxítona, eu tenho que ter uma paroxítona terminada em ditongo, eu tenho que ter uma oxítona, regra geral, né? Até, e tenho que ter uma outra proparoxítona. Beleza? Por isso, ó, 3 regras diferentes. Ó, 3 regras diferentes. Essas são iguais, tá? A primeira e a última são iguais, eu tenho 3 regras. Daí você já vê o precedente de que a banca considera a paroxítona terminada em ditongo uma regra diferente. Já está provado aí no enunciado. E aí vamos lá, ó. Eu quero, para facilitar aqui, ó, para você ganhar tempo, você procura uma opção que tenha proparoxítona na primeira e na última, já que a ordem é a mesma, ó. Aqui tem, beleza? Aqui tem, beleza? Aqui não tem, ó. Aqui é paroxítona terminada em ditongo e aqui também não tem, ó. Então já furou. Vamos lá. Na segunda palavra, eu tenho que ter uma paroxítona terminada em ditongo. Aqui, empatou. Na terceira palavra, eu tenho que ter uma oxítona. Então, desempatei aqui, ó. Será, está na mesma regra de até. Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, em, ens, e esses caras aqui podem vir com S ou não. Tá? Então, essa é a regra aqui. O gabarito foi a letra B, tá? Comprovado que esse negócio de paroxítona terminada em ditongo é muito raro de aparecer. Agora eu vou usar essa questão aqui para mais um precedente de banca, mais uma jurisprudência, mais uma divergência gramatical. O acordo ortográfico e o Bechara, claro que ele também ajudou a escrever o acordo ortográfico, eles empacotam na mesma regra o monossílabo tônico e as oxítonas. Tá? Consideram como se fosse um monossílabo tônico fosse oxítono também. Mas não é assim que as bancas cobram. Não é assim. Raramente você vai achar isso numa questão. Já caiu na questão da Fundep, da Funcab, mas não é assim que cai nas bancas grandes. E a prova disso é isso aqui, ó. Se fosse uma mesma regra para o monossílabo tônico e para a oxítona, essa questão teria 2 respostas. Então, traduzindo aqui, monossílabo tônico e regra da oxítona são regras diferentes. Tem as mesmas terminações? Sim, mas são regras diferentes. É assim que você tem que considerar. Então, nosso gabarito aqui foi a letra B. Mais uma, ó. Essa aqui para a gente dar aquela revisada. Caiu na prova da ANAC. Acentua-se o verbo é quando átono para diferenciá-lo da conjunção e. Pelo contrário, pessoal, lembra que a gente viu átono e tônico? Se ele fosse átono, ele não teria acento agudo. Ele recebe o acento agudo justamente para marcar a tonicidade. Tonicidade e timbre aberto, tá? Então, tá fora isso aqui. Você é palavra acentuada por ser paroxítona terminada em vogal fechada. Você acha que não é importante, mas olha aqui, ó. Você não é paroxítona, tá? É uma oxítona. E é acentuada porque termina em E, tá? Independente de ser fechado ou não.
Letra C. Aqui tem um detalhe interessante. Despachá-los se acentua pelo mesmo motivo de deverá. E aí, certo ou errado? Anotem aí. Se a palavra tiver um pronome atrelado a ela, você não considera esse pronome como parte da palavra. Então a análise é como se a palavra estivesse ali sozinha. O que vai ter o seguinte efeito. Ó, eu tenho aqui despachar, e aí eu tenho los. O los aqui, só que eu vou ignorar esse los. E eu tenho deverá. Ora, eu tenho duas palavras que são oxítonas e terminam em A. Elas pertencem sim à mesma regra. Então o nosso gabarito aqui foi a letra C. Letra D. Ocorre acento grave. Lembrando que crase, né, o acento grave também faz parte de acentuação, só que ele acaba sendo estudado na aula de regência, mas também faz parte de acentuação. Ocorre acento grave em submeter-se à busca pessoal em razão do emprego de locução com substantivo no feminino. Pessoal, não é bem isso aqui, pessoal, porque a crase, sem querer entrar no assunto, é a fusão de um A com outro A. Então você se submete a e depois vem a busca. A crase é justamente a fusão desses sons iguais, tá? Então não tem nada a ver com ser locução feminina. Essa regra aqui é a regra que acentua expressões como a vista, né? É uma locução de base feminina, como a deriva, como à toa, mas não tem nada a ver com o que a gente está, né, tratando nessa letra D aqui. Então está errada também, tá? A gente já sabe que o gabarito é a letra C. E por último, o acento agudo em grávidas se deve por se tratar de palavra paroxítona. Bastava você saber, ó, é proparoxítona. Então tá zoada e também não termina em ditongo, tá? Termina em A, seguido de S. Portanto, gabarito, letra C. Aqui, deixo para vocês um quadrinho, tá? Um quadrinho de resumo, com as regras aí para você dar aquela lida, né? Lembrando que tudo parte daqui. A, E, O em ens, nas oxítonas, acentuadas. Nas paroxítonas, não são acentuadas. As terminações dessas duas regras são praticamente idênticas, tá? E atenção, a regra da paroxítona terminada em ditongo, não pensem que isso aqui é um hiato. Tranquilo?